Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 4 de fevereiro de 2021, pregão de quinta-feira, que é o nosso objeto de estudo hoje. No mini índice, o Ibovespa, ele chegou até a subir, né, acima no gráfico diário, ele chegou até a subir acima da média de 20 períodos, mas caiu forte, ok? Caiu forte não, né? Caiu, né? Com forte seria um candle relevante, né? Um candle de força como esse aqui, um candle barra elefante, onde o corpo do candle, né? Esse quadrado vermelho aqui, ó, ele é de tamanho considerável e os pavios eles são minúsculos, tá? Hoje foi um candle baixista, né? Com o tamanho proporcional ao tamanho também da oscilação de ontem, tá? Com candles com pavios, aliás, né? Tanto na parte superior quanto na parte inferior, tá? Ainda há dúvida, né? No mercado, ainda há dúvida. Permanece baixista porque ele não rompeu acima da média de 20 períodos, ok? Mas não foi um candle de força, a gente esperava um candle de força. Se fosse um candle maior, né, nós teríamos aí, ó, no gráfico diário, um setup ponto contínuo, ou se fosse um candle barra elefante, seria um setup barra elefante aí de venda, tá? O preço apresentado pelo menos aqui, ó, no contrato futuro foi abaixo da média, mas eu gosto de olhar do ETF, o BOVA11, né, porque ele é um ativo negociado. Então, realmente o volume foi abaixo da média, mas foi um candle aí, ó, baixista sobre a média de 20 períodos, tá? Permanece baixista. O mini índice, gráfico de 60 minutos. O preço, ele é o seguinte, há uma grande volatilidade, né, uma grande oscilação dos preços. Essa oscilação dos preços que há em contratos futuros, no caso aqui é mini contratos, né, os mini contratos são ativos em que se exige uma margem menor para se operar, tá? É essa a diferença do contrato cheio, né? Existem dois tipos, o IND, né, o índice, que é o contrato cheio, exige-se uma margem maior, e o WIN com o W na frente, a gente tem os mini contratos de índice, né? As pessoas também chamam de mini índice, né? O DOL-FUT, o dólar futuro, e o WDO-FUT é o mini dólar futuro. Então, né, os mini contratos eles exigem uma margem menor. E aí, muitas pessoas físicas acabam tendo condições financeiras, né, de poder operar esse tipo de ativo, e acaba que o mini índice ele tem uma maior liquidez do que o índice, tá? Maior liquidez porque ele tem, né, mais negociações, e aí como o volume de negociações ele é maior, ele acaba tendo mais liquidez. Ou seja, em qualquer faixa de preço que você quiser comprar ou vender, você vai encontrar vendedores ou compradores. Claro que, né, você não vai conseguir comprar ou vender todo lugar que você colocar, né, o preço. Afinal de contas, o preço ele tem um comportamento, tá? Então, neste exato momento, ele está 119.260. Se você está com uma ordem de compra em 119 mil, por exemplo, ela só vai ser acionada se o preço cair até lá, tá? Então, esse aí essa é a questão, né? Você vai operando de acordo com a tendência, se você é um trader de tendência, tá? Se você for um scalper, né, você vai procurar pontos de suporte para comprar, ou vender, sei lá, e pontos de resistência para comprar ou para vender, sei lá, né? Como que você vai fazer? No gráfico de 1 hora, ele está dentro de uma região de lateralização, né? Isso é normal, tá? Voltando, né, ao que eu estava dizendo, a volatilidade é muito grande, então acaba não formando tendências simétricas, tá? Até mesmo no gráfico de 60 minutos,
que tem uma menor volatilidade do que o gráfico de 5 minutos. Né? Ele sobe, e aí ele sobe um pouco, anda de lado, e aí nesse momento que ele anda de lado, ele sobe um pouco mais do que cai, ou ele cai um pouco mais do que sobe, e aí na fritada dos ovos fica com o candle baixista ou altista, tá? Então esses movimentos são normais. No pregão de hoje ele deu uma leve continuidade ao movimento de alta, caiu e lateralizou, né? Ou seja, pontos de trade de tendência não houve nenhum, porque a partir do momento em que ele cai e ele faz uma correção aqui e ele está sobre a média de 200 períodos, você vai esperar esse rompimento aí da média, a formação e a confirmação do pivô, tá? O pivô, quando eu falo sobre formação do pivô, né, ele faz o movimento, essa formação se dá da seguinte maneira. No caso aqui, ó, do pivô de baixa, ele sai de um topo mais alto, ele forma um fundo mais baixo que o fundo anterior, aí ele forma um topo mais baixo que o topo anterior que ele acabou de sair, tá? E aí ele forma o pivô, esse movimento aqui, né? Esse cone de maneira invertida. Ele confirma esse pivô de baixa a partir do momento em que ele rompe abaixo do fundo. Ele nos diz que ele está indo em direção à formação de um novo fundo mais baixo, tá? E aí ele dá continuidade à tendência. Hoje, o que eu estou vendo aqui, da confirmação desse pivô aqui, ele gerou stop, tá? Hoje foi um dia de stop. Por quê? Ele fez um pivô até a média de 20, ele dá uma seguradinha aqui na média de 200, mas ele rompe. E ele rompe com o candle barra elefante de venda. Depois ele forma um gift, tá? Para quem tenta, sempre espera o gift, acabou não tendo acionado. Não chegou a acionar a sua venda e isso foi estopado. Mas para quem entra já da formação do candle barra elefante, tomou sim stop, tá? A venda foi aqui, 118.919, e aí o stop foi aqui, ó, 119.431. Por quê? Porque ele deu a entender aqui que ele estava entrando em tendência de baixa. Ele rompeu um suporte importante, tá? Que é a média de 200 períodos, mas não deu continuidade. No gráfico de 5 minutos, mini índice hoje gerou stop. E depois ele ficou lateralizado. Ele não formou nenhum novo pivô, nem de alta, nem de baixa, tá? Então este foi o trade, o comportamento de hoje do mini índice, né? Pra você ver, né? Olha só, vamos pegar aqui o candle aqui. Olha só, foi com volume. Foi com bastante volume. Vamos ver no gráfico de 15 minutos. No gráfico de 15 minutos, opa. No gráfico de 15 minutos ele já formou. Ele formou um candle aqui. O pivô na verdade no 15 minutos se daria aqui, né? E é a partir daqui que ele retomaria o movimento de queda, tá? No gráfico de 15 minutos ele está em processo de confirmação desse pivô de baixa, tá? Ele formou esse pivô e aí você não entrava vendido, hora nenhuma, no gráfico de 15 minutos. E a confirmação do pivô de baixa vai se dar em 118.816. Agora, né, logo abaixo, 600 pontos abaixo, tem a média de 200 do gráfico de 15 minutos. Aí você tem que ver, né, essa relação risco-retorno, ela compensa, tá? Se o candle aqui, ele vai te proporcionar aí uma oportunidade em que você vai, com stop curto, conseguir entrar vendido. Por isso que mini índice e mini dólar são tão difíceis, tá? A volatilidade é muito grande. O ideal, eu vou falar assim, o ideal mesmo é você esperar a tendência aqui, ó, no gráfico diário,
tá? Uma tendência forte no gráfico diário, né? É uma tendência no intradiário. Tá? Então, por exemplo, o que você faz? Você ir operar hoje, o que você devia fazer? Limitar a máxima e a mínima de ontem. É isso. Se o preço rompesse aqui, ó, a mínima de ontem, o potencial dele de queda é maior, tá? Se ele também rompesse também com êxito a máxima, o potencial também de alta é maior. Mas vamos ver no gráfico de 5 minutos o que aconteceu. No gráfico, aí isso acontece. Você, beleza, ó, você foi no gráfico diário, você estabeleceu a máxima. Aí você vai falar assim: "Ah, mas então a pessoa entrou comprada aqui, ó". Não, é o seguinte, você estabelece a máxima, mas você vai no gráfico de 5 minutos. E aí a linha fica aqui, ó, da máxima de ontem, tá? Então, o que ele aconteceu hoje? Olha só, a máxima de ontem foi essa. Ele veio, ficou brigando nessa região. O que você tinha que esperar? Você ia esperar a correção na média de 20 períodos aqui, o toque na média de 20 e a retomada do movimento de alta, tá? Então, de qualquer forma, você viu que foi um falso rompimento. Ele não tocou na média e voltou a subir. Ele não formou um pivô aqui, tá? Então, por isso que ele chegou a romper, né? Mas não fechou acima. Então, não ensejou aí um trade de compra, tá? Não ensejou um trade de compra. Mas é importante você definir a máxima e a mínima do pregão anterior. Igual, por exemplo, agora. Você vai pegar a máxima e a mínima aqui, ó. E aí você vai esperar. Amanhã ele rompendo essa mínima aqui embaixo, o potencial dele de queda vai ser maior, tá? O potencial de queda dele, do mini índice, vai ser maior. O mini dólar, ele fez um candle altista sobre a média de 20 e sobre a média de 200 períodos, tá? O ideal aqui, ó, para o setup ponto contínuo seria um volume acima da média, tá? O volume, eu gosto de operar setup ponto contínuo com volume muito acima da média. Não foi o caso de hoje. Então, tecnicamente, ele está dentro da região de lateralização ainda, tá? Embora foi um candle altista, o ideal é você esperar um rompimento, um pullback e o retorno aí para o movimento de alta. Esse que é o ideal em relação ao dólar, tá? Em relação ao dólar. O setup ponto contínuo, ele enseja, né, que você entra no trade aqui, ó, já a partir da média de 20 períodos, né, mas é uma tentativa de antecipação, tá? Isso, e tem um risco maior, porque você pode entrar comprado aqui e você pode encontrar, né, a barreira aqui de resistência, que há dessa resistência, essa resistência fica na região de 5,52, e ele, né, conseguir, olha só, ele tentou, bateu aqui na resistência, chegou próximo, e aí, né, tem que ver, será que ele vai romper essa resistência? Que já foi testada, ela já foi testada e aprovada, né? Ou seja, o preço bateu, ela conseguiu ser uma resistência, ela conseguiu resistir o preço não conseguiu romper, voltou a cair. Se aproximou, já caiu, se aproximou, caiu. E aí? Então, assim, esperar o rompimento aí é um trade ideal. Olha só, para você ter uma ideia, ele rompeu a região de lateralização aqui, mas ele não fez pullback. Então, o ideal é ele fazer pullback até na região rompida, e com certeza, quando ele cair até aqui, a média de 20 períodos vai ter subido já, né, vai encontrar o preço, e aí a grande chance desse preço retomar um movimento de alta, porque esse comportamento aqui é um comportamento assim, de um pivô de alta, tá? Mas se a resistência, a tendência de alta, nessa pressão altista aqui, ó, esse volume comprador, ele for muito grande, ele lateraliza ao invés de cair. E aí a média sobe. De qualquer maneira, o preço ele foi na média, ou a média foi no preço. Eles têm que se encontrar para o seu stop estar abaixo da média, o seu stop ser menor, e isso potencializando a sua relação risco-retorno, tá? Para você entrar no momento chave aí da tendência. Ok? Hoje, no pregão de hoje, ele formou um pivô de alta. Olha só, ele vem aqui, ele faz um topo, se aproxima, formou esse pivô de alta e confirmou aqui. Vamos ver aí, ó, dessa confirmação do pivô, ele subiu quase 40 pontos
num stop barra, você teria saído aí com 34, por volta aí de 30 pontos, tá? E se você tivesse conduzido aí pela média de 20 períodos, você saiu por volta daqui dos 27 pontos, tá? Então hoje deu para pegar pelo menos 20 pontos aí no mini dólar, da confirmação desse pivô de alta, tá? Teve um pequeno trade aqui, ó, ele vem, ele se lateraliza, aí quando ele toca a média, ele forma um candle altista, e ele voltou, respeitou a média de 20 períodos, voltou a subir. Aqui também teve um trade aqui, tá? Teve um tradezinho aqui, ó, de pelo menos 16 pontos, uns 12, pelo menos uns 10 pontos aqui, ó, tá? A partir deste candle aqui também houve aí uma oportunidade de um day trade, né? Olha só, ele não teve uma oscilação para cima, para baixo da média. Quando ele respeita a média, ele anda em tendência, e oportuniza aí um trade de tendência, tá? São dias assim que você tem que pegar, né? Dias assim que você são operáveis, né? O que eu chamo de operáveis, né? Então mini dólar hoje foi um pregão aí operável, né? Então houve aí oportunidade no mini dólar hoje. Aí amanhã, aí é o seguinte, 60 minutos, ele precisa de fazer esse pullback. Gráfico diário, o que você faz? Máxima e mínima. Máxima e mínima. Define a máxima e mínima. Ele rompendo a máxima aqui, tem o potencial de alta. Cuidado com a região de resistência, tá? O seu mapa é o gráfico diário, mas o seu território é o gráfico de 5 minutos, tá? BOVA 11 permanece baixista. Vamos ver se vai ter uma reação baixista aí amanhã, ou se ele vai continuar em movimento de lateralização. A média de 20 está flat, né? Ela está em linha reta. Small caiu para dentro de uma região de lateralização sem tendência nenhuma em Small, que é o ETF aí do índice Small Caps. GPCP3, papel que mais caiu no pregão de hoje, né? Ele tá dentro de uma região de lateralização, tá? Tá dentro de uma região de lateralização, ele formou um topo, formou um fundo aqui, tem esse fundo aqui, você preenche aqui essa região e espera ele sair dela. BSEV3, tecnicamente correção na média de 20 períodos, aguardar para ver se o preço a partir da média vai formar um candle altista, formando, ele arma aqui um setup ponto contínuo de compra, tá? BTOL3 teve uma resistência aqui da média de 200, né? Quando ele tem a resistência assim da média de 200, o ideal é o seguinte, ele bateu na média quando o preço estava afastado da média, tá? Aí ele caiu até a média, subiu. Só que quando ele sobe, ele bate, a média ainda está afastada. Ele precisa ou lateralizar ou cair na média, porque a média precisa estar perto do preço. E quando o preço ele vai até na média, muitos robôs de investimento, muitos traders e tal, tem a média de 20 como referência. Tá? Então assim, aí eles entra muita ordem de compra quando o preço ele vem de cima da média e bate na média. Então a média ela é referência para entrada. Por exemplo, a média ele está em 81 e 85. Então tem muita ordem na pedra, muita ordem de compra na pedra em 81 e 85, tá? E aí a média vai subindo, vamos ver. Então você tem que esperar, porque é o seguinte, quando toca e essas ordens na pedra aqui, ó, são acionadas, entra um novo volume que é capaz de levar o preço a romper uma resistência importante como a média de 200 períodos, tá? Essa aí é a dinâmica do preço. INEP4 subiu dentro da região de lateralização. Você pode ver que a NEP4 também, né? Quando atingir aqui, ó, a região de resistência, vai estar longe da média de 20. Possivelmente ela pode querer buscar uma nova correção, ou dentro ou até mesmo fora, tá? Mas de qualquer maneira, né, é bom você esperar um novo fôlego aqui, uma nova correção para entrar num papel como esse. BPAN4 subiu forte, fez um candle de força, e
é necessário esperar uma correção, tá? Romper uma região, espera uma lateralização, espera uma correção aqui para você entrar, ou você vai no gráfico de 1 hora, de 60 minutos e procura um trade lá dentro, tá? Aqui nada a fazer, tá? Não temos setup, tá longe da média, né? Igual aqui também, BPAN 4, não tem setup agora, tá? O preço tá caminhando, tá? E ele pode continuar em movimento de alta, mas você entra quando os setups ocorrem, quando os padrões ocorrem, né? Dentro dos padrões que nós aqui operamos, que nós aqui na Grafistas, né, estudamos e compomos a nossa planilha de setups, BPAN 4 no gráfico diário não tem setup armado, tá? Simples assim. O CAS3, o CAS3 também não tem setup armado, tá? A gente tem que esperar os setups aí serem armados. O SP500 ele foi levemente altista no pregão de hoje, rompeu ontem a média de 20, foi levemente altista, permanece lateralizado. Chama atenção para o volume. Eu coloquei essa linha aqui, ó, o volume em queda. Olha como é que foi de uma maneira descendente o volume, tá? Por isso tem que tomar cuidado, né, com o SP500. Ele está sem direção, sem tendência, tá? Ele precisava de romper aqui embaixo para confirmar esse pivô de baixa. Ele forma um pivô, mas aí ele desconfigura o pivô a partir do momento que ele vai acima da média de 20 períodos, né? E aí ele precisa romper aqui em cima, mas romper fazendo uma correção também, formando um pivô aqui em cima, né? Ainda não formou isso. Dow Jones, né, hoje rompeu a média de 20 períodos, mas também volumes em queda. O mercado americano está fraco, está lateral, está sem tendência, tá? Nos três índices, Dow Jones futuros, SP500 futuros e Nasdaq futuros, tá? O ouro hoje rompeu a região de suporte em 1.802 dólares. Próxima região de suporte importante, 1.764 dólares. Tá? Então tem esse potencial de queda aqui até 1.764 dólares. Foi um impulso, sim, um candle de força, tá? Um candle de força que indica que esse movimento de queda vai perdurar. É necessário ter cuidado aqui com essa região aqui de suporte, né? Porque foi uma região de suporte testada antes. Depois que atingir e romper abaixo, se romper de 1.764 dólares, o potencial de queda ele vai ser maior, tá? O potencial de queda é maior. Mas por enquanto assim, e tá baixista, confirmou o pivô de baixa, né? Ele confirmou o pivô de baixa. Ele sai de um topo mais alto, vem até aqui, formando esse fundo. Desse fundo ele sobe e ele respeita a média de 20 períodos. A partir da média de 20 períodos ele cai, rompendo o fundo. Então ele acabou de confirmar um pivô de baixa. O potencial de queda é grande, tá? Não quer dizer esse suporte aqui, ó, a gente precisa prestar atenção porque ele pode bater, né, e ter uma correção, ter uma lateralização, mas a tendência ela está formada. A tendência está formada, tá? Porque o primeiro pivô ele foi confirmado. Então, o primeiro pivô confirmado, no mínimo você pode pegar essa extensão aqui, ó, do pivô e projetá-la para baixo, tá? Essa extensão aqui de 1.960 dólares até a 1.802, cerca aí, ó, de 100 dólares. Fazer uma projeção aqui, ó, até 1.700. Na região aqui, vamos colocar uma outra linha. A região por volta de 1.700 dólares é uma região potencial aí, ó. Tá? Seria 100%. Seria por volta de 100, um pouco menos de 100 dólares. É necessário fazer uma projeção. Deixa eu ver se tem a ferramenta aqui. A ferramenta de Fibonacci. Peraí. Onde que eu tenho a ferramenta de Fibonacci? Peraí, deixa me ver. Aqui, Fibonacci Retracement. Vamos ver aqui. Ah, não, peraí. Só um minutinho, gente. Vamos fazer. Colocar aqui.
Vamos tentar, né, fazer uma projeção aqui, ó. A partir daqui, colocar a retração de 382 sobre a cabeça do pivô. Acertei, né? 1.708 dólares, tá? Esse é o alvo aqui, dessa confirmação do pivô. O alvo agora do ouro, 1.708 dólares, tá? Esse é o alvo aí de Fibonacci do ouro. Petróleo segue em leve alta, né? Precisa fazer uma correção aí para retomar a tendência de alta, ok? Então por hoje é só, tá? Vou deixar aqui na descrição aqui no vídeo no YouTube, e temos também no link da bio do Instagram links aí para meu curso e também o nosso plano de assinatura, tá? Aproveite que vem aí um novo curso, como operar super tendências, tá? Imperdível, você não pode ficar de fora dessa, ok? Um abraço a todos e, se Deus quiser, até amanhã.